Oi, amigas! Hoje o nosso bate-papo literário vai ser sobre livros hypados que eu odiei. A minha lista de livros a serem lidos cresce exponencialmente. E é sobre isso, tá tudo bem, eu já aceitei que eu me interesso por livros mais rápido do que o que eu posso ler. Também não me cobro para ler mais rápido. Tenho plena consciência que a minha lista de livros que eu quero ler cresce cada vez mais. E é sobre isso. Mas nessa lista sempre aparecem títulos que eu conheço através das redes sociais, através de indicação de amigos, de pessoas conhecidas e também indicações de livros que estão bombando nas redes, principalmente BookTok hoje em dia. E às vezes, de tanto vermos alguns livros sendo comentados aqui nas redes sociais, a gente fica naquela curiosidade e naquela expectativa também para ler esses livros. Às vezes a experiência é positiva, mas nem sempre. Quem nunca leu um livro que estava sendo super comentado nas redes sociais, que todo mundo aparentemente amava, mas que quando você foi ler, você simplesmente não gostou? O vídeo de hoje é sobre isso. São livros hypados que não funcionaram para mim. Isso não significa dizer que eles não vão funcionar para você. Eles podem funcionar sim. Mas, na minha experiência de leitura, não foram bons livros, não foram boas leituras e hoje eu vou compartilhar com vocês o porquê. Mais uma vez, o fato de eu não ter gostado ou desse livro não ter funcionado pra mim ou de eu não ter tido uma boa experiência de leitura não significa dizer que o livro é ruim e não invalida todos os comentários e todas as boas impressões ou boas avaliações que outras pessoas fizeram sobre o livro. É uma experiência individual, por isso que você precisa ler para ter sua experiência de leitura, para testar, para conseguir responder se o livro funcionou para você ou não. Para iniciarmos, já vamos começar com um título um pouco polêmico, que é A Empregada. Eu poderia passar horas falando mal desse livro. Eu poderia passar horas falando mal desse livro, mas eu já fiz isso. Eu gravei um vídeo de 40 minutos metendo pau nesse livro, porque definitivamente eu não gostei, para não dizer que odiei, porque eu acho uma expressão muito forte. Eu simplesmente não gostei desse livro. Por incrível que pareça, o segundo livro, que agora, pelo que eu me lembro, é O Retorno da Empregada, eu acho que é isso, me agradou mais, foi mais palatável pra mim. Mas A Empregada, pra mim, na minha experiência de leitura, parecia um trabalho feito por duas pessoas totalmente diferentes. Sabe aquele meme do desenho do cavalo, que uma pessoa começa a desenhar e aí depois junta com partes de outras pessoas que foram fazendo e o cavalo começa sendo desenhado num realismo e depois termina com um palitinho? Pra mim, esse livro é isso. Ele começa como o desenho do palitinho e termina como algo mais verossímil. Me parece um livro que foi escrito por duas pessoas totalmente diferentes e que eles juntaram as partes para formar o livro completo. Eu achei totalmente sem pé nem cabeça o final. Depois, vendo comentários e resenhas de outras pessoas que leram outros livros da Freida, me parece ser uma fórmula, me parece ser um final proposital e que ela tenta repetir em outros livros. Algo assim, meio na contramão de uma lógica. Mas pra mim não funcionou. Não funcionou. Eu achei
muito ruim. Achei muito ruim. Desde o início da leitura, eu tava sentindo vergonha alheia. Eu tava achando totalmente sem pé nem cabeça. E eu tava, assim, tentando visualizar uma lógica na história. Uma lógica que eu só consegui entender na segunda parte, quando a gente começa a entender um pouco mais a perspectiva da dona da casa e não da empregada. E, assim, eu acho que a intenção é boa, a ideia do enredo é boa, mas é mal construída. Mas isso é pra mim. Então, definitivamente, A Empregada é um livro que não funcionou pra mim. Eu leria outros da autora, com certeza, é tanto que eu li a continuação. Eu li o segundo livro, não li o terceiro. Mas, não sei se essa leitura seria com tanto entusiasmo. Eu tava esperando, eu fui ler esperando um grande suspense. E assim, eu dava altas risadas, porque na minha cabeça nada daquela história fazia o menor sentido. Eu achei totalmente sem pé nem cabeça. Então, definitivamente não funcionou pra mim. E esse é o primeiro livro dessa lista de hypados que não funcionaram pra mim, sem sombra de dúvidas. Outro livro absolutamente hypado que não funcionou, que eu não gostei. Colleen Hoover, É Assim que Acaba. Encerra o vídeo. Lá vem os haters. Brincadeira. Eu já comentei aqui num vídeo anterior, brevemente, que, cara, eu já li alguns livros da Colleen Hoover. Eu li mais livros da Colleen Hoover do que da Freida. Já li mais livros da Colleen Hoover do que dela. Mas assim, eu acho que a fórmula que a Colleen Hoover tem e usa para escrever os livros ainda não me pegou muito. Eu não desgosto de É Assim que Acaba, mas eu acho que o hype me fez ir para essa leitura com uma outra expectativa. Eu achei que seria um romance por todo o viés que se propõe a abordar, de violência contra a mulher, e, enfim, toda essa pauta social que existe, que é verídica, que é válida. Eu fui com uma expectativa de leitura e essa expectativa ela não foi atingida ao ler, por incrível que pareça. Eu também acho que a Colleen Hoover tem uma característica de escrita que ela já consolidou. É algo que ela já percebeu que funciona e que, para quem curte a escrita dela, vende. E ela não tá errada, ok? Não seremos hipócritas aqui. Ela escreve e ela precisa de vendas. E ela entendeu o que o público dela quer consumir. E explora esse gosto, explora essas características na escrita dela. Eu digo isso a partir de outras leituras, de outros livros que eu fiz dela. Ela traz alguns elementos sociais, alguns aspectos nesse sentido. Talvez para tentar trazer uma profundidade a mais na construção dos personagens. Mas assim como É Assim que Acaba, em outros livros eu acho que ela explora aquilo de uma maneira muito sutil, não se propondo a explorar essas temáticas a fundo. E tá tudo bem. Ela não tem a obrigação de fazer do livro dela um manifesto contra a violência contra as mulheres. Tá tudo certo. Mas eu acho que as pessoas colocaram esse aspecto do livro em evidência. E talvez outras pessoas, assim como eu, tenham ido ler o livro com essa expectativa de que era algo um pouco mais profundo, digamos, e viram que não, que é um aspecto que é utilizado no livro ali como um dos pontos, né, da narrativa.
mas não se propõe a uma discussão muito mais profunda sobre aquilo. Foi essa profundidade que eu senti falta, mas em momento nenhum a autora prometeu. Quem prometeu isso foram as vozes da minha cabeça a partir de uma expectativa que eu criei ouvindo reações e, enfim, a partir de conversas e indicações e resenhas de outras pessoas. Então, fica aí também, né, a minha consciência, quem manda criar expectativa. Poderia ter lido, assim como já li muitos outros livros, simplesmente com a sinopse e construir minha opinião a partir dali. Se tivesse sido assim, talvez eu tivesse gostado até mais. O que me incomodou foi que eu fui ler com expectativa X e eu acho que ela abordou a temática de uma maneira muito superficial. É sobre isso. Livros dela que me agradaram muito mais. Poucos. Na verdade, só um. Adorei Verity. Adorei Verity. Foi o primeiro livro que eu li da Colleen Hoover e foi um livro que eu comprei pensando, cara, eu vou ler porque todo mundo tá falando dessa escritora e eu quero entender esse fenômeno. E o primeiro livro que eu li dela foi Verity e eu amei. Amei. Acho que a escrita dela funcionou muito mais para esse tipo de suspense. Eu adorei. Talvez se eu tivesse lido É Assim Que Acaba, como eu li Verity, sem tanta referência, eu tivesse gostado mais. Talvez não também, não sei, porque a temática já... nós que somos mulheres, e eu particularmente que faço ciências sociais, e estudo um pouco essas expressões das violências, principalmente contra as mulheres na sociedade, eu já tenho um referencial. Então, talvez, de fato, a minha opinião se mantivesse nesse sentido de achei superficial. Mas, talvez se eu tivesse lido ali sem tantas referências anteriores como eu li Verity, eu tivesse gostado um pouco mais, não sabemos. Fica aí o questionamento. O que importa é, pra mim, não é a obra dela que vale mais hype, assim. Eu entendo toda a questão, toda a movimentação, eu entendo como essa obra mobilizou, eu entendo que se tornou um grande livro dela, mas eu acho que Verity vale mais o hype. Mas é uma opinião pessoal. Li outros livros da Colleen Hoover. Alguns outros eu não gostei tanto, outros eu gostei um pouco mais. Nenhum se comparou na minha experiência de leitura a Verity. Agora tô lendo Layla, que dizem que também tem uma pegada ali de um suspensezinho. Vamos ver se eu também gosto um pouco, porque até agora, pra mim, o suspense funcionou. Esse tipo de suspense que ela construiu em Verity funcionou mais pra mim do que os romances. Li outras coisas da Colleen Hoover, mas até agora nenhum outro livro dela bateu a experiência de leitura que eu tive com Verity. Então, pra mim, um livro hypado que eu não gostei, sem sombra de dúvidas, É Assim Que Acaba. Não li ainda É Assim Que Começa, não sei se vou ler. Provavelmente sim, não é que eu tenha criado uma aversão à escritora nem ao livro. Talvez eu leia hoje, não é algo que me mobilize, sabe, que eu queira muito. Mas pra mim, eu acho que Verity funcionou mais. Vou ver agora com a minha experiência de Layla se realmente Colleen Hoover deveria ser uma escritora mais pra esse lado do pequeno suspense, digamos assim. Então, definitivamente, pra mim não funcionou. É Assim Que Acaba. Enfim, é isso. Agora, o livro que me fez querer gravar esse vídeo, e eu acho que vai ser a grande polêmica, se é que esse vídeo vai gerar alguma polêmica, mas será a grande opinião controversa que eu trago hoje, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Sim, sim, Brasil. Eu li Tudo é Rio e eu não gostei. Eu tô falando rindo porque, assim, cara, pra mim não tem pé nem cabeça. Não tem. Juro, vou explicar meu raciocínio.
Eu tentei manter uma seriedade, né, na minha fala, de tipo, eu não gostei. Mas assim, eu não consigo, porque desde que eu comecei a ler Tudo é Rio, eu li faz tempo, não li agora, não é uma leitura recente. Quando eu li, eu pensei, cara, eu vou fazer um vlog de leitura. Comecei o vlog e depois eu parei, porque eu não tava gostando do livro. Eu li, obviamente, li até o final, mas eu tava assim, cara, isso aqui não faz o menor sentido. E aí eu parei de gravar o vlog, depois eu cogitei gravar um vídeo comentando. Aí pensei bem, eu disse, acho que não, porque eu não gostei, e é um livro tão querido, eu não sei se vale a pena eu trazer meus 5 centavos de contribuição. Mas assim, cara, existem pessoas que gostam da escrita da Carla Madeira. Pra mim, foi o primeiro livro dela que eu li, Tudo é Rio. Eu, desde então, não tive vontade de ler outros livros escritos por ela. Pode ser que eu tenha. Eu quero deixar muito claro que o fato de eu não ter gostado de um livro não significa dizer que a minha opinião é absoluta no mundo. E o fato também de você ter gostado não significa dizer que você é o suprassumo da crítica literária. São opiniões, né? Sabe-se lá se daqui a 15 anos eu ler novamente Tudo é Rio, eu vou amar. Não sabemos, não sabemos. Sabe-se lá, o que é muito provável, se daqui a um tempo eu vou ler outro livro da Carla Madeira, eu vou amar. Tudo pode acontecer. Mas assim, particularmente sobre Tudo é Rio, eu achei uma grande viagem. Uma grande viagem. E Ali, mas a literatura, você enquanto professora de literatura deveria saber que gente, eu sei, a literatura ela não tem o mínimo do comprometimento com a realidade. Ficção é o mundo imaginado pelo autor. Tudo bem. Mas é importante que mesmo num mundo criado e fictício, haja ali elementos que consigam trazer para o leitor uma experiência de leitura. Recursos narrativos, estilísticos que o escritor vai se utilizar para fazer aquela história parecer verossímil para o leitor. Temos aí obras de fantasia que têm universos tão bem construídos, criados e desenhados na narrativa que o leitor se imagina dentro daquilo, que o leitor consegue projetar no seu cérebro todo aquele cenário apenas através da descrição feita nas páginas do livro. Universos muito complexos e que o leitor consegue se transportar e imaginar para aquela realidade paralela e imaginar todo aquele mundo. Isso é, inclusive, uma das premissas da literatura. Quando eu li Tudo é Rio, e já faz um tempo, eu acho que já faz mais de um ano, eu achei assim, algumas coisas eu achei sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. E foram leituras, agora me recordo que foram leituras perto uma da outra. Eu não lembro exatamente quem eu li primeiro, se foi A Empregada ou se foi Tudo é Rio. E não estou comparando as duas obras. Mas agora eu me recordo que foi ali em épocas próximas. Interessante, né? Que foram duas leituras tão diferentes e que as duas eu achei sem pé nem cabeça. Tinha horas que eu lia as descrições da Lucy e eu dizia, bicho, isso aqui não tem o mínimo do cabimento. Não tem o mínimo do cabimento. Gente, eu poderia trazer a partir... Eu acho que... eu não tenho nem palavras. Eu acho que se eu tivesse gravado esse vídeo assim que eu terminei a leitura, eu ia trazer os trechos
Eu ia trazer os trechos e ia ser um vídeo bem mais espontâneo nesse sentido, porque eu ia trazer os trechos que me incomodaram. Hoje, eu nem vou, assim, pegar, porque eu acho que não vale. Já passou o time também. Mas, assim, pra mim foi uma leitura que definitivamente não funcionou. Eu entendo, é outra leitura que eu entendo a ideia. Entendo a lição que se quer passar ao final. Entendo o conceito, digamos assim. Mas na história, quando aquilo ali tá sendo construído, eu fico assim, Mona, você tá me dizendo que você mora com os seus tios e você vai fazer isso com a sua tia, você vai... Mona, quantos anos você tem, minha querida? Tua mãe sabe que tu tá aqui, menino. Tu que é a mãe? Menina! Quantos anos você tem? Lucy? Quantos anos você tem, meu bem? Você tá me dizendo que você vai se atracar com o marido da sua tia? Assim, numa terça-feira de manhã? É isso mesmo, mana. Tem coisa assim que eu ficava tipo, gente, isso aqui não tem o Lego com cré. Não tem o negócio da lógica. É como eu falei, eu entendo o conceito, digamos assim. Entendo a lição que se quer trazer. Mas eu fico tipo, mana, pra mim não rolou. Não rolou essa leitura, eu não gostei, eu espero me animar futuramente para tentar ler outras coisas da Carla Madeira. Eu não acho que o problema seja a forma dela escrever. Acho bonita a escrita dela, porque eu vi várias pessoas falando, porque é uma coisa exageradamente poética. Não acho que seja exageradamente poético, acho que há momentos em que ela se utiliza ali de alguns recursos. Acho bonito. Tem passagens bonitas, mas acho que a história em si eu fico tipo... Mana... Não... Isso aqui que essa pessoa fez... Não funcionou. Essa reação aqui dessa pessoa ao que essa outra pessoa fez... Também não, olha... Nossa senhora, não funcionou não. A Lucy ser assim, retratada como uma garota jovem inconsequente, ok. Mas aí uma garota jovem inconsequente, desprovida de todos os pudores, gente, por mais que ela fosse à frente do seu tempo, digamos assim, por mais que ela fosse atirada, de jeito não justifica várias coisas que se passam ali. Não justifica. Aí o homem também, que eu nem lembro o nome do personagem, vou lembrar. As coisas que ele faz... Gente, a reação dele quando o filho dele nasce, eu digo, é o quê, minha gente? Estamos entre bárbaros? E que mundo é esse? Gente, isso não faz o menor sentido. A reação da esposa ao que ele faz, pior ainda. Eu fico tipo, tá certo isso? Assim, eu lia e eu ficava, gente, isso aqui é o suprassumo do absurdo. Só que eu tenho pra mim, pelo que eu tô entendendo aqui, essa obra não é uma distopia. Ela não quer se valer do absurdo pra choque. Ok. Fiquei nessa dúvida. E assim... Eu não sei, gente, eu acho que não funcionou pra mim, não deu, sabe? Foi... mais uma vez, eu entendo que quer passar ali uma lição e tem várias coisas, e aí o perdão e as dificuldades da vida e como o ser humano é bruto e rude e impulsivo e sem pudor às vezes. Entendo esses extremismos
para tentar mostrar essa dualidade e esses sentimentos, né, que nós temos enquanto seres humanos. Mas eu ficava tipo, não tá sendo extremista demais, não? Porque um ou é 8, o outro é 8 milhões. Uma pessoa totalmente passiva, a outra pessoa o tempo todo atentando contra o pudor. E isso não é tipo, ai, como você é conservadora. Mas aqui eu acredito que haja uma intenção, né, ao construir aqueles personagens, de trazer um pouco do que somos enquanto humanos. Porque tudo que tá ali, nós humanos, pessoas de carne e osso, sentimos e pensamos. Mas o que me incomoda é o exagero naquilo, sabe? Eu acho que esses sentimentos, essa dualidade, não foi explorada tentando mostrar que essa dualidade coexiste o tempo todo nas pessoas. Mas são extremos muito radicais. Se é que eu posso utilizar essa expressão para tentar traduzir o que eu tô pensando. Ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa que é um companheiro super apaixonado e cuidadoso com a mulher, ele é absolutamente rude e violento em alguns momentos. Aí eu tenho uma mulher que é vítima e ao mesmo tempo se fecha e tenta punir o marido com algo que é também super violento. Aí eu tenho uma garota que é super jovem, ingênua, conhece pouco da vida, absolutamente nova. Por outro lado, ela é super promíscua. Tipo, são extremos que eles vão muito rápido de 0 a 100, sabe? Parece que é uma coisa que fica tipo, ué, cadê aqui o meu? Ué, gente, o que aconteceu aqui? Essa menina tinha 12 anos um dia desse, agora já tá aí no mundo, o que é isso? Essas são as minhas considerações sobre esses 3 livros, que são absolutamente hypados e com as suas respectivas razões, mas que não funcionaram pra mim. Coloca aqui nos comentários se você já leu algum deles, qual você leu e como foi a experiência de leitura pra você. Se você gostou, o que você gostou, se você não gostou, o que também não funcionou pra você. O que você concorda da minha fala, mesmo que você tenha gostado? O que você acha que eu não entendi do livro, de repente? E vamos dialogar. E também me deem dicas de livros dessas escritoras que, de repente, possam aí me ajudar a ter uma outra experiência de leitura mais positiva com alguma obra dessas autoras que eu citei. Lembrando que isso não significa dizer que a minha opinião é absoluta. Você pode e deve ler esses livros e voltar aqui para me contar o que é que você achou, se funcionou para você ou não, o que é que das minhas impressões você concorda, discorda, o que é que você percebeu na sua leitura, enfim, trazer suas ponderações também, porque isso aqui é um grande diálogo. Construa sua própria opinião sobre esses livros. Lembre-se que o fato de outra pessoa ter gostado do livro não significa dizer que esse livro vai fazer sentido para você, mas o que importa, no fim das contas, é você construir a sua experiência de leitura, você ler e, a partir da sua vivência e das suas opiniões, também entender se aquele livro faz sentido para você ou não, mas isso é algo que só vai rolar se você tiver a sua experiência de leitura. Nenhuma opinião, nenhuma resenha, nenhum vídeo, nenhuma indicação substitui a sua experiência de leitura. Então, vamos ler para que a gente consiga construir nossa própria opinião e ampliar cada vez mais o nosso repertório e o nosso senso crítico e não sair por aí esbravejando opiniões alheias, tá? Um beijo e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!